Na unidade 5, nós vamos continuar falando sobre propriedade, mas as limitações dessa propriedade. Quanto à propriedade, em sua essência, ele não é um direito absoluto e ilimitado. Conforme o artigo 1228 do Código Civil, o proprietário ele tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la de quem quer que o possua ou detenha injustamente. No entanto, o parágrafo 1º do mesmo artigo, e de forma mais enfática, o artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal, ele estabelece que a propriedade deve atender à função social. Essa obrigação legal e constitucional ela é a base de todas as limitações impostas ao direito de propriedade. Existem umas limitações de ordem legal, umas limitações de ordem administrativa, e as limitações de ordem negocial. Quanto às limitações de ordem legal, ela abrange o direito de vizinhança. O Código Civil ele estabelece uma série de regras que disciplinam a relação entre vizinhos, limitando o uso da propriedade para evitar conflitos. As principais limitações de vizinhança, elas incluem o uso anormal da propriedade, quando o proprietário ele não pode utilizar seu bem de forma que cause incômodo ou prejuízo à segurança, ao sossego e à saúde dos vizinhos. Exemplo, barulho excessivo ou odores fortes. Isso está contido no artigo 1277 do Código Civil. Árvores limítrofes também está contido no direito de vizinhança. Há regras sobre a responsabilidade por galhos e raízes que invadem a propriedade vizinha, bem como sobre a propriedade dos frutos caídos no terreno vizinho. E está contido no artigo 1282 do Código Civil. Passagem forçada. O proprietário de um imóvel encravado, sem acesso à via pública, ele tem o direito de exigir a passagem pelo terreno vizinho, mediante indenização. Está contido no artigo 1285 do Código Civil. O direito de construir. As leis de vizinhança, ele impõem restrições à construção de janelas, goteiras e limites de altura para preservar a privacidade e segurança dos vizinhos. E está contido no artigo 1299 a 1313 do Código Civil. Quanto às limitações ambientais. A legislação ambiental, ela impõe severas restrições ao uso da propriedade, especialmente em áreas de preservação permanente, que são as APPs, reservas legais e florestas. O proprietário ele é obrigado a seguir normas que protegem a fauna, flora e recursos hídricos, mesmo que isso limite seu direito de uso e exploração econômica do bem. Está contido no artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil. Quanto às limitações urbanísticas. Em áreas urbanas, o uso da propriedade é regulado por planos diretores, leis de zoneamento e Código de Obras Municipais. Essas normas, elas definem o que pode ser construído, a altura máxima das edificações, a taxa de ocupação do solo e o tipo de atividade econômica permitida em cada área, garantindo o desenvolvimento ordenado da cidade. E esse direito de limitações urbanística, ele está contido no artigo 1299 do Código Civil. Quanto às limitações de ordem administrativa, são as restrições impostas pelo poder público no exercício de suas funções administrativas, muitas vezes por meio de atos como a desapropriação e a servidão administrativa. Quanto à desapropriação, é a forma mais drástica de limitação, na qual o Estado, por necessidade, utilidade pública ou interesse social, ele retira compulsoriamente a propriedade de um particular mediante justa e prévia indenização. A desapropriação ela é uma limitação total do direito de propriedade, pois o bem é transferido para o patrimônio público. O artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, ele estabelece que a lei pode privar alguém da propriedade nos casos de necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
É o que diz o artigo 1228, parágrafo 3º do Código Civil. Já o artigo 1205, inciso 5º do Código Civil, ele lista a desapropriação como uma das causas da perda da propriedade. Servidão administrativa. É uma limitação parcial do direito de propriedade, imposta pelo poder público para permitir a execução de obras ou serviços de interesse público. Por exemplo, a construção de linhas de transmissão de energia elétrica ou tubulações de gás pode exigir que uma servidão seja instituída em uma propriedade privada, limitando o direito do proprietário sobre aquela área específica. Embora não tenha um artigo específico no Código Civil, o conceito é análogo à servidão predial, e ele está contido no artigo 1378 do Código Civil, com a diferença de ser imposta de forma compulsória para o poder público para a instalação de postes, redes elétricas, tubulações, etc. As limitações de ordem negocial são as restrições que resultam de atos de vontade do próprio proprietário ou de contrato que ele celebrou. Cláusulas restritivas. Elas estão contidas em testamentos ou doações. O proprietário ele pode impor cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Inalienabilidade. O bem ele não pode ser vendido ou doado. Incomunicabilidade. O bem ele não se comunica com o cônjuge em caso de casamento sob o regime de comunhão de bens. E impenhorabilidade. O bem não pode ser penhorado para pagamento de dívidas. O artigo 1911 do Código Civil ele determina que a cláusula de inalienabilidade imposta a um bem por testamento ou doação, ele implica também a sua incomunicabilidade e impenhorabilidade. Essas cláusulas elas só podem ser impostas por justa causa. Quanto ao usufruto, uso e habitação, o proprietário ele pode transferir o uso e o gozo do bem a um terceiro, ou usufrutuário, limitando-se suas próprias faculdades. O usufrutuário ele pode usar o bem e colher seus frutos, aluguéis, por exemplo, enquanto o proprietário detém apenas a no propriedade. Os artigos correspondentes são o 1390 a 1411, que diz respeito ao usufruto, o 1412 do Código Civil, que diz respeito ao usuário, e o 1414, que diz respeito ao direito de habitação. As limitações da propriedade, elas são mecanismos jurídicos que garantem o direito individual não se sobreponha aos da coletividade. Elas transformam o direito de propriedade de um poder ilimitado para uma instituição que deve ser exercida em harmonia com a função social, servindo ao interesse da sociedade como um todo. Assim, chegamos ao final da unidade 5, não esqueçam do exercício.